Amazonas acontece no ar, aqui na tela da Band Amazonas. Uma boa noite para você. Desde já, quero agradecer a sua companhia e a sua audiência. No programa de hoje, nós estamos recebendo a cirurgiã plástica, a doutora Silvana Reis. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Acontece. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada pelo convite. No programa de hoje, doutora, nós vamos falar sobre cirurgia plástica pós-bariátrica, que é um assunto que tem muitos temas envolvidos. O primeiro de todos é a pessoa que passa pela cirurgia bariátrica. Quais os procedimentos, cirurgias plásticas, ela já deve ter em mente que ela vai precisar? Quais são as principais cirurgias após esse emagrecimento, essa cirurgia bariátrica? Pois é, hoje uma grande parte do meu público de pacientes que frequentam meu consultório são pacientes que vêm de cirurgias de emagrecimento, que é a cirurgia pós-bariátrica. Essas pacientes, elas podem variar até 9 cirurgias reparadoras que elas podem necessitar. Então, depende muito de caso a caso, a idade da paciente, se ela teve múltiplos gestações, múltiplos filhos. Sim. E aí, essa paciente também depende muito se ela ficou muito tempo obesa, quanto de peso que ela perdeu. Então, a depender desses fatores, vai ser indicado algumas cirurgias reparadoras. A grande maioria tem indicação de fazer abdominoplastia. Sim. Porque elas fazem um abdômen avental. Outras tantas vão ter muita indicação de mastopexia. É muito raro a paciente que emagreceu mais de 30 quilos não precisar de abdominoplastia nem de mastopexia. E algumas vão precisar de fazer cirurgia de braço, cirurgia nas coxas, cirurgia nas costas e até nos glúteos. Então, essa procura tem aumentado bastante porque cada vez mais as pessoas estão sim tratando obesidade, estão emagrecendo ou através de medicamentos ou da cirurgia bariátrica. E o cirurgião plástico recebe essa demanda com muita frequência. Sim, e tendo essa indicação, porque precisa ter uma indicação, vem do médico que fez a cirurgia bariátrica para poder ir para a cirurgião plástica, que é o seu caso, né, doutora? E qual que é a primeira cirurgia indicada? A gente sabe que tem muita questão do abdômen, né, como a doutora falou, tem também as costas, o braço, mas a doutora, como cirurgiã plástica, qual a primeira cirurgia que é a mais recomendada? Pois é, a minha abordagem é o seguinte, depende muito do que afeta mais a autoestima da paciente e do que causa mais comorbidade. Às vezes acontece da paciente ter obesidade no braço, nas coxas, que pode estar afetando ela fazer esforços físicos, mas o mais comum é o abdômen. É muito comum porque as mulheres engravidam, né? Então deixa sequelas, é a mais comum, mas isso pode variar. Então, de acordo com cada pessoa, de acordo com a área onde a obesidade era localizada. E nós recebemos essas pacientes depois que o cirurgião bariátrico, ele libera essa cirurgia. Então, elas emagreceram, já estão estabilizadas, pelo menos 6 meses, o ideal que elas estejam com um peso estável. Aí sim, elas podem procurar o serviço de cirurgia plástica. Sim, e a questão da flacidez? A gente sabe que interfere, doutora, alguma coisa? Porque dependendo da área, né, como a doutora acabou de falar, às vezes a barriga tem mais flacidez e tudo mais. Interfere a questão de muita flacidez na hora de fazer a cirurgia plástica? Interfere no sentido do tamanho das incisões. Então, é muito comum essas pacientes terem que fazer múltiplas incisões e quanto mais flacidez, mais cicatrizes vai gerar. Mas é obrigação do cirurgião plástico disfarçar, atenuar, fazer a melhor cicatriz possível. E graças a Deus, a gente hoje tem vários recursos, como cola cirúrgica, e a gente percebe que com o tempo, muitas pacientes ficam muito bem dessa cicatriz, elas vão ficando clarinha, elas vão lembrando um pouco o aspecto da cesariana, que muitas pacientes ficam bem disfarçadas. Então, a cicatriz a longo prazo, ela evolui muito bem. E a depender da flacidez, vai ter mais ou menos cicatrizes. Aproveitando esse assunto de cicatriz, a gente sabe que quando a paciente faz uma cirurgia bariátrica, não significa que ela não vai voltar a engordar. E se essa paciente fez a cirurgia bariátrica, fez uma reparadora e, infelizmente, voltou a ganhar peso, como que fica a cicatriz nesse momento?
Então, muitas dessas pacientes às vezes engravidam depois de uma plástica. Então, normalmente, quando essa gravidez é recente, a cicatriz pode sim ter um alargamento. Mas quando a cicatrização já é madura, já tem anos ali de cicatriz, não vai ter muita mudança. Hoje, com a tecnologia do Renuve, a gente consegue às vezes revisar essa cirurgia, fazer retração de pele sem gerar mais cicatrizes. Então, o Renuve ele é um aparelho, uma tecnologia que evita em algumas pacientes essa revisão cirúrgica no sentido de incisões. Então, a gente acaba fazendo a retração de pele não precisando fazer novos cortes, novas incisões. Mas cada caso tem que ser analisado, né? Graças a Deus, a maior parte das pacientes tem um bom comportamento, a gente recebe ótimos resultados, elas têm mantido, sim, o resultado, porque não é só o meu atendimento, é uma equipe multidisciplinar. Normalmente tem personal trainer, tem cirurgião bariátrico, tem endocrinologista envolvido, nutricionista, nutrólogo. Então, a grande maioria das pacientes das sequelas de emagrecimento, elas têm bom resultado. Olha só, doutora Silvana Reis, hoje estamos falando sobre cirurgia plástica pós-bariátrica. Estamos só começando, viu, doutora, a nossa entrevista. O Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. A Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas e hoje o nosso assunto é cirurgia plástica pós-bariátrica. Estamos falando com ela, a doutora Silvana Reis. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutora? No bloco anterior nós falamos sobre vários assuntos relacionados à cirurgia reparadora pós-bariátrica. Mas e aquele paciente que fez a cirurgia bariátrica, perdeu muito peso e não tem interesse em fazer a reparadora, que é a retirada de pele? O que isso pode causar para esse paciente, já que você tem um excesso de pele, né? Você vai ter que conviver com esse excesso de pele. Quais são os problemas que esse paciente pode ter? Então, o paciente que convive com esse excesso de pele, ele carrega um peso extra. Então, é muito comum esses pacientes terem dermatite de contato, prurido, sudorese, às vezes gera até um odor fétido. Pode também ter lesões no ombro, quando o braço é muito pesado, que a gente chama de asa de morcego. Então, às vezes, a pessoa não consegue nem estender uma roupa. No joelho também, o excesso de pele na coxa, às vezes, faz atrito. Além das dermatites, atrapalha andar, pedalar, atividade física. Então, a cirurgia, ela realmente, às vezes, ela se torna necessária. Mas a gente entende que algumas pessoas, apesar do grande emagrecimento, têm medo, né? É uma cirurgia, envolve alguns riscos. E, às vezes, as pessoas ficam postergando. Mas o excesso de pele, ele atrapalha muito na qualidade de vida das pessoas em geral. Baixa estima, depressão, às vezes isolamento, perda às vezes assim da sexualidade. A mama, por exemplo, de uma mulher que emagreceu muito, ela causa muita dor nas costas e ela fica também com muita sudorese. E com o avanço da idade, pode isso piorar, porque também, às vezes, o paciente, né, já é um paciente idoso, está envelhecendo, então é aquele idoso que vai ter muita dobrinha ali nos cuidados. Então, vale a pena, sim, enquanto você tem saúde, investir em retirar esse excesso de pele após o emagrecimento. E outra situação também, doutora, às vezes é a falta de informação. Aquele paciente passou por uma cirurgia bariátrica, tem ali um plano de saúde, não tem condições financeiras de pagar as reparadoras por fora, mas tem a situação do plano de saúde. O que hoje o plano de saúde cobre nesse quesito de reparadora? O plano de saúde, de maneira geral, ele obedece à legislação da Agência Nacional de Saúde. Então, você que tem um convênio, você pode entrar no site da ANS e colocar lá mama, aí vai aparecer todas as cirurgias mamárias que o teu plano cobre. Também você pode colocar abdômen. O abdômen avental, ele é automático. Quando você tem um convênio, você pode sim solicitar do seu médico que solicite essa cirurgia pelo convênio. Abdominoplastia, correção de hérnias, correção de diástase, isso tudo é incluído pelo convênio que o paciente tem direito, desde, é claro, que ele procure a rede credenciada. Com relação à mama, varia muito, depende do que ela está provocando de dor nas costas, de mal-estar e de volume. Então, não é toda mama que o convênio vai autorizar. Mas, de maneira geral, tem paciente que às vezes quer fazer até lipro, reparadora, porque ficou sem bumbum. E aí o direito ele é muito subjetivo. Quando a pessoa acha que ela tem um direito e ela deseja que o convênio, ela pode procurar também as vias judiciais, né, para poder solicitar a ajuda do convênio. Então, existem várias formas do paciente solicitar esse apoio.
seja via particular, seja pelo Sim. convênio, né? E também existe essas cirurgias reparadoras em alguns hospitais do SUS. Olha só, e falando sobre seio, cirurgia no seio, aquele paciente que passou pela bariátrica, vai fazer reparadora, ele necessariamente tem que colocar prótese? Aquela mulher, ela tem que colocar prótese ou não é uma opção? Pois é, as pacientes do sexo feminino, elas não têm essa obrigatoriedade de colocar implantes. Sempre dá, sim, para reconstruir a mama com o tecido que sobrou. É claro que algumas mamas vão ficar mamas pequenas, adolescentes, mas é uma escolha, é possível e tem como entregar esse resultado. Aí depende muito do desejo de cada um. Já os pacientes masculinos, eles querem também tirar o excesso de pele da mama. Esse direito deles é automático na retirada da ginecomastia, que é uma glândula mamária desenvolvida. Sim. Esses pacientes também são submetidos a essa redução de pele. Então, claro, o homem normalmente não pede implante, é muito raro, né, o homem querer implante no peitoral, mas a mulher é muito comum. Aí depende de cada um. De cada pessoa, né? Para a gente finalizar, doutora, tem um período para cada cirurgia? Precisa ter um intervalo obrigatório para cada cirurgia? Cada médico vai, é claro, organizar a sua equipe e vai fazer uma proposta, porque são pacientes que vão precisar de cirurgias múltiplas. Eu, às vezes, consigo até fazer 2 cirurgias numa etapa única, como mama e braço, abdômen e uma lipo, mas, assim, de maneira geral, existem também equipes que fazem mais números de cirurgias, né? 4, braço, coxa e abdômen, então isso é de cada serviço. Mas eu gosto muito de ir por partes, porque eu acho que o paciente se recupera mais rápido, é um procedimento mais seguro e eu controlo aquela cicatrização e depois de 6 meses eu já indico a nova etapa. Então, o tempo médio que eu indico entre uma cirurgia e outra seria 6 meses, que é o tempo do paciente melhorar das questões de anemia, porque o paciente ex-obeso, ele tem muita tendência a ser anêmico. Então, esse é um período, assim, ideal, que eu diria. Olha só, doutora Silvana Reis, muito obrigada. Aproveita esse espaço para convidar todo mundo. Já está passando aí o arroba do Instagram da clínica, o seu arroba também. Convida todo mundo para seguir o Instagram. Lá tem muitos assuntos. Quem está assistindo, ficou com mais alguma dúvida, pode entrar em contato, né, doutora? Exatamente. Hoje eu convido você, que é um paciente que sofreu com obesidade, que lutou pelo seu emagrecimento. Se você quer melhorar a sua autoestima, você pode me procurar lá na Clínica Reis, que eu estou aberta para te ajudar e vou te orientar da melhor forma para que você alcance os seus objetivos. Doutora Silvana Reis, cirurgiã plástica, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço. Então é isso, uma boa noite, viu, doutora? Boa noite. Uma boa noite para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band. Eu quero te fazer um pedido. Acessa o YouTube da Band, pega essa entrevista, envia para os seus amigos, deixa seu like e o seu comentário, que eu vou lá, viu? Eu vou lá curtir e vou comentar também. Muito obrigada pela sua audiência. Até sábado que vem. Tchau, tchau.